Olá, professores e professoras, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro da formação de recuperação e aprofundamento da Secretaria Estadual de São Paulo. Meu nome é Juliana de Paiva Rufino, sou professora, assim como vocês dos anos iniciais, e estou com vocês nessa frente. Bom, sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos castanhos, tô com um coque, né, cabelo todo preso, tô com um batom vermelho e de vestido preto. Então, vamos iniciar mais essa formação, vou dar início aqui compartilhando com vocês o nosso material. Então, vamos lá, né? Nossa formação é para o 4º ano. Hoje nós trataremos da sequência 5 do Aprender Sempre, do volume 1, né? Então, antes de mais nada, é muito importante que vocês possam estar com o material em mãos. Acredito que vocês já possam ter recebido aí nas escolas, né? Mas quem não recebeu, acessando o link lá da EFAP, você tem acesso tanto ao material do professor quanto do aluno. Então, vai ajudar bastante. A retomada, inclusive, deste conteúdo da transmissão fica mais fácil se vocês estiverem com esse material em mãos, certo? Então, vamos lá. Conhecer os objetivos do nosso encontro de hoje. Então, para iniciar essa formação, a gente vai conhecer aqui um pouquinho a sequência 5, que é ler e escrever para compartilhar, considerando os propósitos comunicativos e didáticos. Então, analisar algumas atividades propostas na sequência a partir das habilidades envolvidas. E, por último, discutir os encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático aí na escola. Vamos seguir, então, aqui. Nesse slide, eu quero que vocês observem que nós temos aqui a agenda programada de hoje, né? Então, no primeiro momento, nós vamos conhecer as aulas que estruturam a sequência 5 e as atividades que as compõem, de modo a explicitar, então, o propósito didático e comunicativo dessa sequência. No segundo momento, nós colocaremos uma lupa, então, em algumas atividades, a fim de compreender como elas promovem o desenvolvimento de determinadas habilidades essenciais. E, finalmente, no terceiro momento, nós trataremos de algumas sugestões para o trabalho didático aí nas ATPCs. Então, vamos em frente. Iniciando aqui o nosso primeiro momento da agenda, né? Que nós vamos conhecer essas aulas que estruturam a sequência 5 e as atividades que as compõem. Acho super válido trazer o panorama da sequência para que possamos ter uma ideia das situações de aprendizagem que nós teremos. Então, vamos dar início a essa visualização da sequência, né? Então, nesse e nos próximos slides, eu descreverei sucintamente cada uma das aulas. Então, aula 1, preferências leitoras. A aula 1, ela tem 4 atividades, né? Mas, para iniciar, eu quero destacar que essa sequência traz atividades potentes de leitura e de escrita, e também trabalha, né, com situações de reflexão sobre a língua, relativamente a aspectos gramaticais e ortográficos. Então, a primeira aula traz a proposta de os estudantes indicarem 3 livros preferidos. E, a partir dessa seleção, realizar uma indicação literária. Essa atividade diz muito a respeito de uma prática muito importante quando nós falamos em formação de leitores, que é a situação recorrente entre leitores, né? Que é indicar um livro que gostamos. Então, isso é importante quando a gente fala em formação de leitor. Então, vale destacar com os estudantes, já no início da aula, os critérios para a escolha de livros e os motivos pelos quais nós lemos, né? Especialmente quando a gente fala em leitura literária.
Essa é uma aula muito gostosa e rica, então vale a pena investir nessa situação, de forma que as crianças se envolvam e apreciem esse momento também. Prosseguindo, nós vamos ter a aula 2, que é dicas de livro dadas por leitores e roda de indicação literária. Eu sou meio suspeita porque eu sou fã desses momentos, né? Então, ainda sobre essa temática de leitura, os alunos entrarão em contato com indicações literárias feitas por outras crianças. E aí eles terão de responder se já conheciam algum dos títulos indicados e qual teve vontade de ler a partir das indicações. Olha que gostosa a aula, né? Já na aula 3, conhecendo uma escritora de livros infantis, os estudantes terão contato com uma biografia da Ana Maria Machado. É muito interessante e recomendável, né, trazer obras dessa autora, se a escola tiver no acervo, e destacar com eles quais vocês já leram, qual você, enquanto professora, fez a leitura para eles, né? Então, nesta aula, o foco está no trabalho com a ortografia, tá? Na aula 3. Nas regularidades ortográficas que envolvem o R e o dois R's, o C e o QU e o M antes de P e B. Vamos dar sequência aqui. Na aula 4, acontece a leitura do conto A Camponesinha Sagaz. Essa leitura é feita por você, professor, tá bom? E na aula 5, elencando os principais acontecimentos da história. Então, a atividade vai ser de coletivamente planificar a reescrita do texto, então listando ali os principais episódios cronologicamente, até o momento em que a camponesinha se encontra com o rei e ele propõe a resolução de um enigma. Então, não é a planificação do conto inteiro, tá bom? Vamos dar continuidade aqui. Já na aula 6, é leitura e apreciação do texto, né? A aula 6 merece destaque, pois trabalha com os marcadores de tempo, tão importantes na escrita das narrativas, não é mesmo? É uma aula potente para a gente trabalhar com as crianças o quão importante esses marcadores são dentro do texto, né? Buscando que percebam que são palavras que organizam os acontecimentos dentro do tempo da narrativa que estão lendo ou escrevendo. Na aula 7, nós temos a reescrita coletiva de parte do conto. Então, nessa aula, vai dar sequência à aula 5, aquela que a gente fez a planificação, né? Então, coletivamente, eles vão reescrever a parte do conto, ditando para o professor, que será o escriba. Então, a gente retoma o planejamento realizado na aula 5. Na aula 8, né, planejamento de um enigma que combine com a história. Então, em duplas, eles vão planejar um enigma e a resolução que o rei poderia ter feito com a camponesinha. Na aula 9, é a escrita do enigma planejado. Então, a aula 9 propõe escrita, revisão e ainda leitura em voz alta. Ou seja, é uma aula muito potente, pois coloca o estudante em diferentes posições, de escritor que revisa o que escreveu e de leitor que lê em voz alta o que produziu. Além disso, aqui eles têm de cuidar da continuidade do texto, ou seja, o enigma precisa encaixar na história, o que exigirá que os estudantes observem o que está narrado antes do momento em que se propõe o enigma e também o que vem depois. E na aula 10, nós temos a leitura em voz alta, né? Então, aqui eles vão discutir e escrever 3 dicas sobre leitura em voz alta, ler em voz alta a parte do conto escrita em dupla, que foi no caso o enigma,
e uma conversa para avaliar o que foi mais fácil, o que foi mais difícil no processo de escrita. Então, vamos dar continuidade aqui. Conhecemos agora, né, a sequência 5, ler para escrever, ler e escrever para compartilhar. Então, a gente viu as aulas, as atividades de maneira sucinta, e aí eu pergunto a vocês: qual o propósito comunicativo dessa sequência? E qual o propósito didático? Né? Então, gostaria que vocês refletissem e tomassem nota a esse respeito. Eu vou dar para vocês 1 minuto para que possam fazer o registro no diário de bordo. Vamos lá? Vamos lá. E aí, deu tempo de vocês pensarem nessas perguntas? Vamos conversar sobre elas? Espero que vocês tenham conseguido refletir e fazer as anotações aí no diário de bordo de vocês. Então, considerando a descrição das aulas e das atividades, podemos afirmar, né, que o propósito comunicativo da sequência é ler em voz alta para os colegas. E o que os estudantes poderão aprender com essa sequência? Qual é o propósito didático? O que vocês apontaram? Tendo em vista que os estudantes serão desafiados a planejar o conteúdo temático, incluindo um novo episódio, terão de textualizar, cuidando da linguagem, verificando a necessidade e adequação do uso de marcadores temporais e avaliar se o novo enigma ficou bom, sem que haja quebra na história, né? Ou seja, se manteve-se a coerência e ainda colocar em jogo conhecimento sobre ortografia para revisar esses textos com o apoio do colega e da professora. Então, pensando em tudo isso, podemos afirmar que o propósito didático é promover avanços nos saberes de escritor e de leitor das crianças. Então, olha quanta coisa entra em jogo nessa sequência. Então, vamos para o próximo momento, né? No próximo momento, agora, nós faremos o exercício de analisar 2 aulas propostas no Aprender Sempre, do 4º ano, tá? Nós vamos olhar para essas aulas e essas atividades e refletir como essas atividades contribuem para o desenvolvimento de algumas habilidades. Vamos lá? Então, vamos nos aprofundar nas atividades da sequência 5. Bom, a atividade que escolhi foi a 5, tá? Elencando os principais acontecimentos da história. Mas antes de falar dela, quero retomar um pouquinho o que aconteceu na aula 9, brevemente para a gente dar sequência na aula 5. Então, na aula 4, terá acontecido a leitura do conto A Camponesinha Sagaz. E é importante que vocês façam essa leitura explorando as características do texto, ressaltando a questão do enigma que aparece na história, pois esse elemento será muito, mas muito importante mais à frente. Então, aprofundem essas características do texto, né? Explorem essas
características que elas serão importantes mais à frente. E agora eu convido vocês a conhecer de perto a aula 5, que envolve o planejamento de parte do conto para a reescrita. É importante ressaltar que será realizada a reescrita de uma parte da história, do início até a parte que antecede o enigma do rei. Nesta aula, a atividade proposta é elencar os episódios de maneira a facilitar a textualização em seguida. Acho adequado, retomar que o conto não é conhecido, por isso, pode acontecer de as crianças não lembrarem dos detalhes da história. Assim, se for necessário, releia o conto para que realmente eles consigam retomar e ordenar esses episódios. Também é relevante ter cuidado na hora de elencar esses episódios, porque muitas vezes, nesses momentos, eles querem escrever parte da história. Então, é preciso auxiliá-los de modo que entendam que, nesse momento, colocamos apenas um item que nos remeta ao acontecimento, algo que resuma bem o que aconteceu para, na hora da escrita, a gente relembrar, né? É essencial discutir coletivamente com os estudantes esse planejamento, a ordem que os episódios irão aparecer no texto, se todos estão presentes, que a ausência de um episódio compromete todo o texto. Então, retome a lista enquanto está registrando, de modo que eles possam analisar se não deixaram para trás nenhum episódio importante. O que está em jogo nessa atividade não é só retomar os episódios, é também estabelecer relações entre eles, considerando que esse movimento dará condições para o planejamento do enigma, que é a proposta da aula 8. Então, vamos conhecer as habilidades que estão presentes nessa aula? Na aula 5, a gente pode verificar aqui no slide, é convocada a habilidade EF35LP25A, que traz como processo cognitivo planejar e produzir com certa autonomia textos do campo artístico literário. É possível relacionar essa habilidade com tranquilidade à aula. Afinal, a proposta é exatamente, junto com os estudantes, realizar a planificação dos episódios, evidenciando e potencializando um procedimento escritor que rompe os muros da escola, pois não é apenas na escola que realizamos o planejamento do que desejamos escrever. Acho fundamental demonstrar isso às crianças e mostrar que esse procedimento nos dá subsídio para a escrita, de modo a fortalecê-la, e que não é apenas uma atividade sem sentido. Afinal, como já conversamos outras vezes, é importante que as crianças vejam sentido no que estão fazendo. Pois só assim, a gente só aprende aquilo que tem significado para nós. Então, é muito importante que eles vejam sentido no que eles estão fazendo. Assim, fica muito evidente o quão importante é trabalhar com essa habilidade se desejamos potencializar os saberes escritores de nossos alunos, que naturalmente inclui a habilidade de planejar. Então, vamos seguir com a nossa análise, conhecendo, então, mais uma aula. A próxima aula, que eu escolhi foi a aula 8, Planejamento de um enigma que combine com a história. Então, vamos conhecer essa atividade. Agora, as crianças serão desafiadas a criarem um enigma que combine com a história, de modo que possam substituir o que originalmente aparece na versão da Ana Maria Machado.
Então, para iniciar a aula, releia o conto, A Camponesinha Sagaz, e indique onde os enigmas poderão ser inseridos. Essa leitura irá possibilitar que as crianças busquem informações no texto e coloquem em jogo estratégias que favorecem a construção dos enigmas, uma vez que já estão mais familiarizados agora com a história, né? Então, com essa retomada, é hora de seguir em frente e desafiá-los em duplas a criar um enigma que possa substituir o apresentado. Aqui, eu acho muito prudente retomar com as crianças o que é um enigma, né? E qual é o seu objetivo. Então, explicar que um enigma é o mesmo que uma charada, um problema, cuja a solução não é simples e que muitas vezes é preciso sagacidade para resolvê-lo, como é o caso da camponesinha no conto, que é esperta, ela é sagaz, né? Discuta também que em certas ocasiões ele é posto como um desafio para se alcançar alguma coisa. Ter isso em mente será fundamental para as crianças nessa etapa. Eles precisam compreender o que é um enigma para poder criar um, né? Acredito ser importante destacar com eles o tempo em que a história acontece, para que esses enigmas tenham coerência com esse fato. Afinal, não vai ser difícil, né? Imagine só se aparecem equipamentos tecnológicos e outras situações com tecnologias atuais. Isso não vai ser difícil, tendo em vista que nossas crianças estão super conectadas às novas tecnologias, né? Então, retomar o tempo da história eu acho bastante válido. Nesta aula, pessoal, o foco está na produção autoral e criativa. Eles precisam usar e abusar da criatividade para criar o enigma e como resolvê-lo, sendo coerente com todos os elementos e episódios do texto. Percebem o desafio? É super desafiador. Conseguem visualizar quantos conhecimentos estão em jogo nessa situação de aprendizagem? Nessa aula, eles precisarão colocar em jogo diferentes capacidades, comportamentos e procedimentos de leitor e escritor para criarem um enigma que seja coerente com toda a história. Vale ressaltar que, nesse momento, eles ainda não precisam textualizar como se estivessem escrevendo no texto. É hora apenas de registrar a ideia. Precisam elaborá-la da melhor maneira possível para que, em seguida, possam socializar com os colegas, debatendo se essa ideia é possível ou não, ou se é necessário aprimorá-la para incluí-la no conto. Viram como é importante que eles conheçam bem os episódios desse conto? Isso será fundamental para que eles consigam planejar o enigma coerentemente, né? Então, essa é uma aula que, aos meus olhos, traz um grande desafio às crianças. E aí eu pergunto a vocês, qual habilidade entra em cena nessa aula? Se vocês apostaram na mesma da atividade anterior, acertaram em cheio. Realmente, a aula 8 também convoca a habilidade EF35LP25A. E, mais uma vez, temos em evidência o processo de planejamento que antecede a textualização. E podemos ver na aula, né, como esse procedimento é importantíssimo nesse contexto, especialmente quando a proposta é uma reescrita com modificação, que é uma atividade mais complexa, por envolver a produção de conteúdo temático, né, que refere-se, então, ao planejamento de algo que combina com o texto.
Somente a partir desse planejamento do conteúdo temático é que eles irão textualizar. Conseguem, assim, compreender como as aulas 5 e 8 estão relacionadas? Então, vamos dar continuidade à nossa pauta. E aí eu pergunto, por que as aulas 5 e 8? Por que vocês acham que eu escolhi tratar com vocês das aulas 5 e 8? Qual a relação entre elas, né? Quero que vocês reflitam e, mais uma vez, registrem no diário de bordo. Então, eu darei aí mais um minutinho para que vocês façam esse registro aí, tá bom? Então, vamos lá conhecer qual foi a minha intencionalidade ao escolher essas duas aulas. Podem fazer as anotações. Vamos lá? Acho que deu tempo aí de fazer o registro e agora a gente vai conversar qual foi a minha intencionalidade com essas duas aulas. Primeiro, as duas trazem à tona o trabalho com habilidade F35LP25A, que diz respeito ao planejamento e à produção de texto. Todavia, o foco das duas aulas não está na textualização, mas sim no planejamento, que é parte importantíssima do processo de escrita e que muitas vezes passa ignorado por nossos alunos. Arrisco a dizer, e já digo de antemão que não é uma crítica, mas algo que percebo no chão da escola é que alguns professores também passam por essa etapa mais rapidamente, sem muito aprofundar, preocupados com a produção escrita em si, com a textualização. Como antes disse, não estou criticando e entendo a preocupação dos professores e colegas em relação à dimensão do currículo e tudo que é preciso trabalhar. Mas quero aqui chamar atenção para o seguinte: o planejamento é base para a construção de um bom texto. As crianças precisam tecer as ideias antes para depois costurá-las, ajustá-las e aprimorá-las. Esse momento é que ajuda a garantir a coerência dos fatos, a manter a continuidade dos episódios e relacioná-los. Ou seja, quando investimos no planejamento, a chance de termos quebras de sentido no texto é menor. Quando trabalhamos com eles, a importância dessa sequência de acontecimentos bem estruturada, trazemos à tona procedimentos e estratégias que eles precisam utilizar enquanto escritores, valorizando saberes que eles já possuem e potencializando novos conhecimentos e o processo criativo que está em jogo nessa sequência. Para nós, no chão da escola, é comum ver estudantes reclamarem sobre a produção textual, principalmente de narrativas, né? Se falamos em reescrita, eles reclamam porque não lembram todos os episódios. Por isso, a importância de ensinar desde o início a planificação. E quando iniciamos com as produções de autoria, a reclamação aumenta, pois eles chegam a dizer que não são criativos para continuar um texto ou criar um.
Então, creio ser essencial potencializar esse processo criativo. Afinal, hoje eles estão muito conectados à tecnologia, acostumados ao imediatismo. E criar algo demanda tempo, tentativas, erros e acertos. Então, eu vejo muita potência nessas aulas para nós desmistificarmos esse medo de escrever, de produzir textos. Precisamos mostrar às crianças estratégias que auxiliem nesse momento, além de motivá-los a criar e valorizar suas ideias. Além disso, essas aulas evidenciam como a leitura é subsídio riquíssimo para a escrita e como essa articulação é indissociável nessa sequência e nas práticas sociais. Afinal, quando pretendemos escrever qualquer gênero textual, nos valemos de diversas leituras anteriores para nos auxiliar, seja na composição, na estrutura textual, no tema, né? A gente se vale das nossas leituras quando vai escrever alguma coisa. E aí, pessoal, pensando em tudo isso que nós conversamos, quero abrir um parênteses aqui. Apesar de não ter trazido, né, para reflexão a aula 9, não ter sido objeto de nosso estudo aqui hoje, eu não posso deixar de falar sobre ela, né? Porque é na aula 9 que finalmente as crianças vão textualizar o enigma e precisarão, então, usar o que planejaram de modo que se encaixe como parte da história, sem causar quebra de sentido nem de continuidade. Nesta aula também está prevista a revisão textual. Então, só que fazendo parênteses, né, para ver como que a aula 9 é intensa e poderá se tornar muito mais fácil e leve aos estudantes se o planejamento tiver acontecido como nós conversamos agora, né? E agora eu convido vocês para nos encaminhar aqui para o último momento desse encontro. Espero que todas essas nossas reflexões aqui das aulas 5 e 8 possam ter colaborado aí e que as ideias tenham surgido na cabeça de vocês. Vamos para o terceiro momento, então, né? Que é, nesse nosso encontro, apontar algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas aí na escola durante as ATPCs, como desdobramento dessa nossa conversa. Então, vamos lá? Então, aqui vou apresentar para vocês algumas sugestões que poderão acontecer de acordo com a realidade de cada escola, né? E com o gerenciamento de cada PC na TPC de desdobramento da escola. Então, cada escola tem uma realidade. Aqui são apenas sugestões para contribuir e potencializá-las. Dentro da realidade de cada uma, vocês vão explorar, como eu acredito, da melhor maneira possível. Então, o primeiro, né, é o estudo da sequência didática 5. Então, retomar o estudo da sequência, com certeza, é viável, né? Então, aqui a gente faz um panorama geral, mas é sempre válido retomar com antecedência antes da gente iniciar a sequência. E aqui a gente conversou um pouquinho sobre as aulas 5 e 8. No entanto, a gente sabe que é importante olhar para o todo, para assim poder planejar melhor, propor variáveis adequadas à turma e aos estudantes em particular. Então, vamos retomar aí aquilo que for necessário dentro da sequência. Na segunda, né, o planejamento dos encaminhamentos das aulas analisadas, considerando os saberes da turma. Então, retomar as orientações e discussões que fizemos hoje durante a formação para planejar o desenvolvimento, especificamente da aula 8, planejamento do enigma que combine com a história.
Lembrem-se que na aula 5, que envolve a planificação de parte do conto para a reescrita, o movimento metodológico que dará condições para o planejamento do enigma, que é essa proposta da aula 8. Então, todo esse movimento é importante, né? Pensar e planejar qual a melhor forma de abordar e realizar, considerando os saberes da sua turma, certo? E aí, como terceiro, né, de olho na agenda do professor, sabemos que vocês, nós, enquanto professores na rede, nós estão trabalhando com sequências anteriores a essa formação. Mas aqui vamos sempre trabalhando com uma sequência que ainda não iniciaram, a fim de possibilitar, então, uma primeira aproximação para planejar os encaminhamentos, os ajustes, as possíveis intervenções e, claro, as antecipações possíveis. Então, aqui, pensando em tudo isso, sugiro que planejem as leituras em voz alta, que poderão contribuir para essa sequência. E aí eu pensei, por exemplo, em selecionar alguns títulos da Ana Maria Machado, né, que vai ser trabalhada a biografia dela dentro da sequência, para que as crianças tenham essa familiaridade com a autora, né? Acho que seria interessante também pesquisar outros portadores que tenham enigmas, para que vocês possam ler antes para as crianças, né? Repertoriando-os, de modo que eles se familiarizem com esse tipo de recurso que será utilizado. Por exemplo, tem o grande livro de enigmas do Sherlock Holmes. É uma sugestão aqui que trabalha com enigmas, e aí pesquisando com antecedência, acredito que vocês encontrarão outros também. Verificar se dentro do acervo da escola existem essas possibilidades. Então, esse momento de antecipar é para potencializar essas atividades que serão desenvolvidas quando vocês iniciarem a sequência, tá bom? E por fim, né, tentem utilizar esse momento para antecipar e potencializar o planejamento de vocês da melhor maneira possível, porque a gente sabe o quão importante esses momentos são, principalmente quando a gente tem a possibilidade de se trabalhar com os nossos pares. Então, que desejo que esse desdobramento seja muito produtivo, certo? E aí, vamos nos encaminhando aqui para a sistematização da formação e o que vimos nesse encontro. Então, nós analisamos 2 aulas, né? Então, vamos recapitular. A gente analisou 2 aulas da sequência, a fim de discutir os procedimentos didáticos necessários para essa realização. Depois refletimos sobre as habilidades que cada atividade implica. No caso, as 2 aulas estavam alinhadas com a mesma habilidade, né? E, por fim, buscamos compreender a importância de trabalharmos com a leitura e a escrita de forma integrada, certo? Aqui no final fica a nossa bibliografia, que foi utilizada e que pode servir de fonte de consulta e estudo. Bem, estamos chegando aqui ao final da nossa formação. Quero agradecer a todos que participaram, que se empenharam ao longo desse bimestre. Aproveito para me despedir. Essa será a última formação que eu participo, devido às agendas. Não continuarei mais nessa frente, mas desejo a todos vocês um excelente ano letivo, que possamos juntos fazer e entregar o melhor possível. Tá bom? Desejo um ano de paz e tranquilidade, que o segundo bimestre comece aí com potência e até breve, quem sabe em outra oportunidade nos encontraremos.
Até mais, deixo meu abraço a todos. Tchau.